E segundo o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, essa área que foi reintegrada pertence a herdeiros de um advogado de São Paulo e estava abandonada já há bastante tempo. Os sem terra ocupavam essa área desde janeiro na luta pelo direito à moradia. A gente conversa agora com a repórter, editora da Ponte Jornalismo, Maria Tereza Cruz, que acompanhou essa reintegração. Oi, Maria Tereza, descreve para a gente como que estava o clima lá hoje pela manhã, o que você apurou e observou, por favor. Olá, Thalita, olá para todo mundo que está assistindo, bom para todos. É um prazer estar aqui novamente. Pois é, Thalita, foram momentos de bastante tensão e também de bastante tristeza, né? Existe uma divergência em números, mas cerca de 50 famílias, isso inclusive está nos autos do processo, que corre desde janeiro, né, na Justiça, e teve o seu desfecho na madrugada, final da madrugada, começo da manhã dessa quinta-feira. Dá aí um pouco mais de 150 pessoas, pelo menos 58 crianças e alguns imigrantes haitianos, que houve uma onda há alguns anos de vinda de imigrantes para a cidade de Piracicaba. E o que você observa é que, como acontece em todo lugar, por falta de emprego, falta de condições, falta até de uma regularização da própria condição de imigrante ou refugiado, eles acabam indo para as bordas da cidade. Esse local, Thalita, ele fica numa região periférica, no Monte Líbano, próximo, portanto, de uma favela chamada Favela Pantanal, que já foi uma ocupação. E a situação de mais cedo foi lamentável porque a polícia perdeu a mão, né? Os ocupantes desse terreno, dessa ocupação, que foi batizada de Taquaral, não estavam violentos, inclusive chegaram a um acordo reconhecido pela própria polícia militar de que a saída seria pacífica. No entanto, algumas coisas saíram do script, por assim dizer. Uma delas foi que um pouco antes das 5 da manhã, os policiais chegaram e logo depois as retroescavadeiras para efetuar a demolição, que foi um pedido do proprietário, que, como muito bem pontuou o MST, é de fato de uma família de advogados, que não mora aqui em Piracicaba, não vive aqui em Piracicaba. E eles chegaram com a retroescavadeira e estavam pressionando para a saída depressa da população, dos ocupantes. Foi então que um dos moradores soltou um rojão. E isso fez com que a polícia soltasse as primeiras bombas e desse os primeiros disparos de bala de borracha. Depois, essa situação ia se repetir mais 2 vezes. Na terceira vez em que se repetiu, não foi um rojão na ocupação, que já estava quase toda vazia. Foi um rojão estourado dentro da favela do Pantanal. Isso fez com que os policiais do BAEP entrassem na favela, disparassem a esmo tiros de bala de borracha, atingindo pessoas dessa favela, e também soltaram muitas granadas de gás lacrimogênio. Uma delas, inclusive, atingiu a imprensa, que nesse momento estava numa laje fazendo a gravação do processo de demolição. Então, foi uma situação bastante tensa, por um lado, por causa do que eu contei, de uma repressão, de uma violência um pouco desproporcional da polícia, e por outro, uma tristeza, porque são famílias que, no meio da pandemia, vão ter que ir para a rua, porque a prefeitura, até o momento, fez claro que tinha que fazer, que é o tal do cadastro da assistência social, mas que é um cadastro que a gente já sabe que é saturado, que é superlotado. Então, a pergunta que fica é: aonde estão essas 50 famílias? Maria Tereza, não sei se você conseguiu apurar essa questão de fazer uma reintegração nesse momento de pandemia. Eu sei que teve um projeto que estava sendo discutido no Congresso que colocava que reintegrações, desocupações nesse momento não seriam permitidas, mas a partir de uma data. Então, talvez se esse pedido tenha sido feito antes, por conta disso, essa reintegração foi feita. Você conseguiu apurar essa questão das informações de reintegração nesse momento? Sim, primeiro que a lei, eu sempre costumo dizer, né, Thalita, que a lei, ela também está submetida à interpretação de quem a julga, né? Então, no caso dos juízes. Foi perfeita a sua explicação, é isso, esse imbróglio judicial, ele começa lá em janeiro, certo? Quando a gente nem tinha conhecimento ainda do coronavírus.
Inicialmente, não foi possível realizar a reintegração de posse, que estava prevista para fevereiro, porque não houve uma organização adequada da Polícia Militar e eles também não cumpriram o rito processual de avisar os Lula Giovana Moretti, aqui de Piracicaba, ratificou a decisão já tomada, e aí ontem, aos 45 do segundo tempo, a Defensoria tentou um novo recurso, já em segunda instância, e aí o relator Mourão Neto também ratificou a decisão da juíza e, portanto, não teve jeito, a reintegração aconteceu, apesar do momento de exceção, por causa desse ato de tempo, por assim dizer, entre o início do problema ou o início do debate jurídico e o que a gente está vivendo agora. Que tristeza, porque a gente vê aquelas casas sendo destruídas, que são casas precárias, mas é o lar que essa pessoa tem para fazer o mínimo de isolamento social nesse momento, né? Além disso, Maria Tereza, teve uma questão que a polícia chegou a dar voz de prisão para deputado estadual Bebel, que estava no local, e para o advogado popular Nilcio Costa, mas houve pressão da comunidade, essas prisões não foram efetuadas, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. No momento da voz de prisão, eu não estava lá porque a área é muito grande e, como eu expliquei anteriormente, a imprensa foi impedida por uma série de bloqueios da polícia de chegar efetivamente ao local da demolição. Então, a gente, claro, você sabe muito bem, se é jornalista como eu, a gente tentou dar um jeitinho e acabamos conseguindo, com a colaboração dos moradores da favela do Pantanal, subir nessa laje. Então, eu estava distante desse episódio, mas eu soube que isso aconteceu, inclusive quando a deputada, a parlamentar, chegou ao local, eu estava lá, era um pouquinho depois de 5 horas da manhã, e claro, ela usou da prerrogativa de ser parlamentar, que é um direito constituído, para poder acompanhar a reintegração. E desde o início, os policiais, embora lá no bloqueio bastante gentis, não teve acordo, certo? Eles estavam querendo que ela ficasse do lado de fora. Mas aí a Bebel insistiu e conseguiu entrar junto com o Nilcio. É isso mesmo, com o advogado. Só que aí lá dentro, quando houve esse momento de tensão que eu mencionei anteriormente, a Bebel foi intervir, evidentemente, porque ela estava lá para preservar, claro, a integridade dos ocupantes. Aconteceu essa discussão, foi dada a voz de prisão e, no final das contas, a nota da Secretaria da Segurança Pública é que simplesmente houve ali um desacerto, mas que era tudo para preservar a integridade da parlamentar e a Bebel não foi detida, tampouco o defensor. Mas, de fato, isso aconteceu. Sim. Que tristeza ter que dar uma notícia como essa, né? E tão triste para tantas pessoas, mas é o que foi. Obrigada, muito obrigada, Maria Tereza, pelas notícias que você traz aqui para a gente, pelo seu acompanhamento desse fato todo. É muito importante que a imprensa esteja presente. Vocês fizeram esse papel estando presente nesse momento de reintegração para registrar tudo isso que aconteceu. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada e até uma próxima, Thalita. Um abraço.